Quando alguém se afasta, não corra atrás. Existe um tipo específico de silêncio que transforma uma pessoa de dentro para fora. Não o silêncio da paz. Não a quietude da solidão. Mas a fria ausência que surge quando alguém que antes parecia próximo começa a desaparecer lentamente da sua vida. A princípio, os sinais parecem pequenos. As respostas ficam mais curtas. A energia muda. As conversas perdem o calor. A presença se torna mecânica. Então, um dia, você percebe algo doloroso. Você é o único que ainda está tentando. A maioria das pessoas reage da mesma forma quando isso acontece. Elas entram em pânico internamente. Buscam explicações. Repassam repetidamente momentos antigos, à procura de um erro escondido em algum lugar do passado. Porque a distância desperta um medo primitivo na mente humana. O medo de se tornar irrelevante. E, sem se darem conta, muitas pessoas abandonam sua dignidade tentando evitar o próprio abandono. É exatamente aí que o estoicismo entra em cena com brutal clareza. Há mais de 2000 anos, Epicteto ensinou um princípio capaz de proteger o espírito humano do sofrimento desnecessário. Um princípio simples o suficiente para ser compreendido, mas complexo o bastante para transformar toda uma existência. Algumas coisas estão sob seu controle. Outras, nunca estiveram. A tragédia da maioria das vidas começa quando as pessoas confundem as duas coisas. Você não pode controlar as emoções de outra pessoa. Você não pode forçar o afeto. Você não pode exigir permanência de alguém cuja mente já começou a se afastar muito antes do seu corpo. No entanto, as pessoas se esgotam tentando. Eles imploram indiretamente. Explicam demais. Tornam-se excessivamente disponíveis. Sacrificam o respeito próprio na esperança de que a lealdade possa ser negociada com esforço. Mas a atenção obtida por desespero nunca cria uma conexão genuína. Ela apenas cria desequilíbrio. Marco Aurélio escreveu muitas de suas reflexões durante noites solitárias em palácios imperiais, cercado por traições políticas, alianças instáveis e incertezas constantes. Mesmo como imperador, ele compreendia algo incômodo sobre as relações humanas. Nada externo nos pertence verdadeiramente para sempre. Não é admiração. Não é companheirismo. Não é proximidade. Não é permanência. Tudo o que é temporário acaba por revelar a sua verdadeira natureza. O estoico não desmorona porque alguém muda. O estoico observa a realidade sem transformar a dor em humilhação. Isso não significa frieza emocional. Significa recusar-se a se destruir tentando controlar as escolhas de outra pessoa. E aqui está a difícil verdade que a maioria das pessoas evita. Quando alguém se distancia, sua obsessão em reverter a situação geralmente a afasta ainda mais. Por quê? Porque a ansiedade tem peso. As pessoas a sentem. O desespero comunica a insegurança mais alto do que qualquer palavra jamais conseguiria. Há força na contenção. Há poder na disciplina emocional. Há sabedoria em aceitar o que não pode ser imposto. No momento em que alguém começa a se afastar da sua vida, sua primeira responsabilidade não é correr atrás dessa pessoa. Sua primeira responsabilidade é proteger sua estabilidade interior antes que o medo convença a se abandonar na tentativa de manter outra pessoa por perto. No momento em que você para de correr atrás, você enxerga claramente. A mente humana sofre menos com os eventos em si e mais com o significado que lhes é atribuído. É por isso que duas pessoas podem vivenciar exatamente a mesma rejeição e sair dela com feridas completamente diferentes. Uma interpreta o distanciamento como prova de fracasso pessoal. A outra o vê como parte do curso natural da vida. As circunstâncias permanecem idênticas. A interpretação é que muda tudo. A filosofia estoica insiste nessa distinção porque o julgamento molda a realidade emocional muito mais do que a maioria das pessoas percebe. Isso não significa suprimir a tristeza. Não significa fingir que a ausência é agradável. Até mesmo os estoicos compreendiam o luto profundamente. Sêneca perdeu pessoas que amava. Marco Aurélio enterrou filhos durante a vida. Epicteto suportou a escravidão, a humilhação e o sofrimento físico. Eles nunca afirmaram que a dor poderia ser evitada. O que eles descobriram, em vez disso, foi algo muito mais valioso. O sofrimento torna-se perigoso quando a emoção se transforma em identidade. Sentir-se magoado é humano. Construir toda a sua autoestima em torno dessa mágoa é destrutivo. A maioria das pessoas nunca percebe o momento em que essa transformação começa. Alguém se distancia, e de repente todos os pensamentos giram em torno dessa ausência. Você deixa de viver o presente. Começa a monitorar sinais. Analisar respostas. Interpretar o silêncio.
Criar conversas imaginárias altas horas da noite. E, aos poucos, o comportamento de outra pessoa começa a controlar seu mundo interior. É aqui que a dependência emocional se instala silenciosamente. Não por amor, mas sim por medo. Medo do abandono. Medo do vazio. Medo de se confrontar consigo mesmo sem distrações. É por isso que o estoicismo ensina algo completamente oposto ao instinto ansioso. Quando alguém se afastar, faça uma pausa. Não reaja imediatamente. Não implore por reafirmações. Não se apresse em consertar o que talvez nem esteja quebrado. A quietude revela o que o pânico esconde. Muitos relacionamentos ficam permanentemente prejudicados porque uma das pessoas não conseguiu tolerar a incerteza por tempo suficiente para observar a realidade com calma. A ansiedade gera ações impulsivas, e ações impulsivas geralmente provêm do desespero, e não da sabedoria. O estoico escolhe a moderação em vez da reação. Não porque o silêncio seja manipulação. Não porque jogos emocionais criem atração. Mas porque a clareza exige espaço. E o espaço revela a verdade. Às vezes, o distanciamento é temporário. As pessoas travam batalhas internas que não conseguem explicar direito. As pressões da vida afetam a disponibilidade emocional. A confusão gera isolamento. Outras vezes, a separação é definitiva. E é aqui que a maturidade se torna necessária. A cultura moderna encara todo fim como uma catástrofe. Uma amizade se desfaz? Fracasso. Um romance termina? Fracasso. Alguém muda de rumo? Fracasso. A natureza discorda completamente. As florestas perdem suas folhas todos os anos. As marés oceânicas avançam e recuam incessantemente. Estações inteiras existem apenas temporariamente antes de se transformarem em algo novo. Z. Nada que exista permanece congelado para sempre. Por que a conexão humana deveria ser diferente? Algumas pessoas cruzam nosso caminho brevemente, mas deixam lições permanentes. Outras permanecem por décadas. Nenhuma dessas experiências se torna insignificante simplesmente por mudar de forma. Marco Aurélio advertiu repetidamente contra o desperdício da vida aprisionado na memória ou na expectativa. Pense cuidadosamente em quanta energia se perde ao repetir mentalmente os mesmos movimentos. Você revisita mensagens antigas. Reconstrói conversas. Inventa desfechos alternativos. Imagina o que deveria ter acontecido de forma diferente. Enquanto isso, a realidade continua a seguir em frente sem a sua participação. O momento presente é abandonado enquanto a mente negocia incessantemente com o passado. O estoicismo redireciona a atenção para o único lugar onde a ação ainda é possível, o agora. Agora mesmo, você pode se reconstruir. Agora mesmo, você pode fortalecer áreas negligenciadas da sua vida. Agora mesmo, você pode cultivar disciplina, propósito, saúde física, estabilidade emocional e metas significativas. Mais importante ainda, você pode aprender a conviver pacificamente dentro da sua própria empresa. Este talvez seja o desafio mais difícil de todos. Muitas pessoas não têm verdadeiro medo de perder alguém. Elas têm pavor de ficarem sozinhas consigo mesmas. Outra pessoa torna-se uma anestesia emocional. Uma distração para o vazio não resolvido. Quando essa presença desaparece, o silêncio expõe tudo que antes era evitado. Inicialmente, esse confronto parece insuportável. Mas, escondida dentro desse desconforto, existe a transformação. Os estoicos praticavam a reflexão voluntária sobre a impermanência precisamente porque compreendiam profundamente essa verdade. Eles se lembravam constantemente de que toda posse, todo relacionamento, toda circunstância poderia eventualmente desaparecer. Não se tornar pessimista. Para se preparar internamente. Porque a gratidão se fortalece quando o apego deixa de fingir que a permanência é garantida. E a resiliência aumenta quando a identidade deixa de depender inteiramente da validação externa. Pergunte a si mesmo honestamente. Quem é você sem aprovação constante? Quem resta quando a admiração desaparece? O que sobrevive depois que alguém escolhe o distanciamento? A resposta a essas perguntas revela a base do seu caráter. Uma pessoa ancorada inteiramente em afetos externos desmorona sempre que alguém a abandona. Uma pessoa enraizada internamente experimenta a dor sem perder o rumo. E, paradoxalmente, essa estabilidade emocional muda a forma como os outros o percebem. As pessoas naturalmente se sentem atraídas por aqueles que possuem uma presença sólida. Não arrogância. Não frieza emocional.
Autoestima serena. Há algo de poderoso em um ser humano que se recusa a abandonar a dignidade em momentos de decepção. Alguém que consegue sentir a perda profundamente sem se deixar consumir por ela. Alguém capaz de dizer: prezo a sua presença, mas a minha existência não depende da sua decisão de ficar. Essa energia não pode ser fabricada artificialmente. Ela emerge da estrutura interna. E talvez a lição estoica mais difícil de todas seja esta. Às vezes, a forma mais elevada de amor é permitir que outra pessoa parta sem resistência. Sem amargura. Sem humilhação. Sem transformar a separação em guerra. Porque a verdadeira força não está em impor a permanência. A verdadeira força reside em permanecer íntegro mesmo após algo significativo mudar de forma. Agora eu quero que você responda honestamente nos comentários. Quando alguém começou a se afastar da sua vida? Quando as mensagens ficaram frias? A distância ficou evidente. E a energia dessa pessoa mudou completamente. Você correu atrás? Tentou mais uma vez, insistiu, implorou por atenção, explicou demais e lutou para manter essa pessoa perto? Ou permaneceu em silêncio? Aceitou a verdade sem fazer barulho? Protegeu sua dignidade? E deixou essa pessoa partir sem perder a si mesmo no processo? A maioria das pessoas se destrói tentando segurar alguém que já decidiu ir embora. O que você fez?